A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o melhor acervo possível. Obras da codificação, palestras, textos, vídeos e os programas veiculados pelas web rádios Estação da Luz de Natal e o web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Convidamos você para mais essa obra-prima. Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos do ar. Conversas de Além Túmulo, Revista Espírita de fevereiro de 1858. Apresentação de Rosângela Morim, Leni Brito, Rita de Cássia, Cristine Slobac e Ricardo Garcia. Transmissão da web rádio Estação da Luz Natal. Imperdível. Vamos ao programa. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite a todos. Então, estamos aqui com muita alegria. Queremos que todos se sintam bem acolhidos, os que vão assistir agora e os que forem assistir depois também. Nós vamos iniciando, assim, o nosso estudo de sábado à noite, da Revista Espírita, que é uma das obras mais importantes que nós temos na doutrina e que, segundo o irmão Altivo, que é fundador do Centro Espírita Leon Denis, mais de uma vez ele comentou comigo que se nós estudássemos a Revista Espírita, nós íamos ter um conhecimento muito amplo da doutrina e não precisaria nem estudar nada. Claro que era uma força de expressão, mas para dizer a grandeza do conteúdo da Revista Espírita, que não é tão conhecido assim, né? Então, é muito importante nós estarmos com essa oportunidade. Estamos aqui com a Rita, com a Cristine e com o Ricardo, que vão estar no apoio com a gente. E o estudo hoje fica a cargo da nossa Leni. Nossa querida Leni vai conduzir o estudo para nós hoje, que vai ser muito bom. Mas antes disso, nós vamos pedir a Cristine para ler o nosso Evangelho. Vai ser capítulo 24, item 4. Cristine, por favor, você poderia ler o Evangelho? Boa noite a todos. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E diz assim: é de admirar que Jesus diga que não se deva colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vós foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as descrever. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo. E o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que
a prudência manda calar, momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegado ao seu grau de desenvolvimento, os homens procuram, eles mesmos, a luz viva, a obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Que assim seja. Então, agora a nossa querida Rita vai fazer a nossa prece de abertura. Como sempre, nós, para começar qualquer trabalho, lemos o Evangelho e agora vamos fazer a nossa prece. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, colocando em nossa tela mental a imagem do nosso amigo, Rabi da Galileia, nosso mestre amado Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nos dizendo presente ao seu convite a mais um estudo da doutrina dos Espíritos, estudo dessa noite da Revista Espírita. Esse estudo, Senhor, que muito nos auxilia, muito nos esclarece quanto a todas as matérias da doutrina dos Espíritos. Artigos esses que Kardec traz para cada um de nós para fortalecer os nossos entendimentos. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa querida Leni, que está responsável pelo estudo de hoje. Abençoa toda a equipe aqui do trabalho, a nós que aqui estamos presentes, a nós outros que estamos no apoio, a todos, Senhor. Abençoa toda a equipe da Web Estação da Luz, que nos dá a oportunidade desse trabalho. A toda a equipe do Centro Espírita Leão Denis, do Centro Espírita Antônio de Aquino, enfim, Senhor, de todo o planeta Terra. E em seu nome, em nome de Leão Denis, em nome de Allan Kardec, o patrono espiritual desse grupo de estudos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que lhe pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado mais um trabalho, mais um estudo de divulgação da doutrina dos Espíritos, hoje com a Revista Espírita. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Graças a Deus. Leni, é com você, querida. Graças a Deus. Boa noite a todos, né? Boa noite o pessoal que está pela internet. Que a gente possa fazer um bom estudo, né? E o estudo da gente é sempre estudo. Um responde, outro... Então, vamos fazer uma conversa agradável, né? Vamos fazer uma conversa agradável aqui, de acordo com essa proposta, né? Que é justamente da Revista Espírita, que é como a nossa querida Rô falou, né? Nossa querida Rosângela falou, que o senhor Altivo, né, disse que a gente, estudando a Revista Espírita, a gente vai conhecer muito de doutrina espírita. Então, é isso aí, vamos nessa. Vamos lá? Né? Vamos dar início à nossa Conversas Além Túmulo, né, da Revista Espírita de 1858. E a gente vai falar nessa conversa com a senhorita Claridê. É Claridê que se fala, gente? Eu também não sei francês, mas tá bom, a gente está entendendo. É evocação. Então, pode passar para mim, por favor, Rita? O estudo é muito interessante. Olha o Cid chegando. Vamos lá? Rita, por favor. Bom, a nossa querida irmã, a Claridê, iniciando, o senhor Allan Kardec faz uma nota sobre ela, né? E ele fala que ela é uma mocinha interessante, né? Foi morta em 1858, aos 13 anos de idade. Desde então, ficou como gênio da família, onde é convocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. Então, a gente observa aí que não é, né,
um espírito qualquer, que aos 13 anos de idade ela desencarna e ela vem auxiliando a família, né, dentro das possibilidades dela como espírito. Aí a gente vai vendo, à medida que a gente for estudando a senhorita Clary, a gente vai observando o quanto ela tem de conhecimento, né, como espírito. Então, a conversa que relatamos, o senhor Allan Kardec fala, a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio do irmão do seu irmão, que é médium. E aí, por favor, Rita, aí a gente vai fundamentar, né, essa palavra de Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 149, a alma após a morte. O que se torna a alma no instante da morte? O senhor Allan Kardec pergunta. Volta a ser um espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. E aí, na questão 199, o senhor Allan Kardec pergunta, falando lá da sorte das crianças após a morte. E o senhor Allan Kardec pergunta, por que a vida é frequentemente interrompida na infância? Aí os espíritos nos respondem, a duração da vida da criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, um complemento da existência interrompida. Antes do termo desejado, a sua morte é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. A gente observa aqui que quando a criança morre em tenra idade, novinha, né, muitas vezes, ou não é, como fala o senhor Allan Kardec, como fala os espíritos, é um complemento da vida dela. Então, para a senhorita Clary, a gente vê que é um complemento da vida dela. E, igualmente, o que é também? Para os pais, é uma prova. Não é? E aí, alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito? Interessante, né, Leni, que ela, com um pouquinho tempo depois, ela já estava dando comunicação, né? Embora fosse uma desencarnada criança, você vê que o espírito... E fala que são importantes comunicações, né? Ele usa o termo grande número de comunicações do mais alto interesse. Do mais alto interesse. Embora tivesse 13 anos encarnada, né? E o mais interessante, né, é que ela fala, é um gênio da família. É outro aspecto que a gente não pode deixar, né? Gênio da família e comunicações de mais alto interesse. E vamos dar continuidade? Alguém está falando alguma coisa aí no chat, Rita? E aí, Leni, comprova, né, a imortalidade da alma e que o espírito não tem idade. Exatamente. Né? O espírito não tem uma idade pré-determinada, ele tem uma continuação e tem um aprendizado que não se perde. Exatamente. Fala, Rosângela. E aí eu acho interessante que a questão 199, quando o senhor Allan Kardec pergunta por que é interrompida a morte na infância, né? Aí os espíritos são bem claros. A duração da vida da infância pode ser para o espírito nela encarnado, aí a continuidade da vida, o espírito nela encarnado. Isso aí é outro aspecto que a gente tem que estar bem ligado, o espírito nela encarnado. Então, aquele espírito que está encarnado numa criança, ele pode ser um espírito superior? Pode. Com certeza, pode. Né? Não é isso? Com o espírito certeza. nela encarnado, ou é um complemento, quando ela desencarna antes, né? Quando ela antes, vamos botar entre aspas, porque a gente não sabe as necessidades do espírito imortal, né? Então, quando ela desencarna para a gente antes, numa época, porque a gente já reparou, gente? E é tão dolorido, né? A gente fica tão, uma criança. Isso. Mas as pessoas, quando desencarnam, a gente nunca acha que está na hora, né? Sempre é antes. Sempre vai ser antes. A gente, ainda mais com o ente querido, né? Sempre vai ser antes do que a gente... não, deixa, nunca é. Então, ainda mais uma criança é uma coisa muito dolorida para cada um de nós. Então, dando continuidade, aí nós vamos para a pergunta
que é feito para ela. A primeira pergunta: tendes lembrança precisa da vossa existência corporal? Aí ela responde: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade com Deus. Olha a clareza dessa resposta. Verdade. Não é? Para uma criança, vamos dizer assim, para uma adolescente. Olha a clareza. E baseado nessa informação dela, a gente vai trazer para a gente ainda sobre os atributos da divindade lá no Livro dos Espíritos. Vamos lá? Atributos da divindade. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Né? Que ela fala aqui da proximidade dela com Deus. E os espíritos respondem: quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o compreenderá. Olha a resposta desse espírito. Né? Ela tem a consciência que é conforme sua perfeição, sua proximidade com Deus. Ela é bem clara nas colocações dela, né? E os espíritos vêm comprovar isso na resposta 11. E na resposta 12, vamos lá na pergunta 12. Fala assim o senhor Allan Kardec perguntando: apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Aí os espíritos respondem: sim, algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles a entrevê pelo pensamento. Então, a gente vai vendo que a senhorita Clary, eu não sei se é Clary ou Clary, gente. Oh, meu Deus. É Clary? Vou falar Clary, tá? Porque é francês, então é Clary. A senhorita Clary, ela é clara na resposta dela quando ela vê: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme a sua perfeição e proximidade com o Pai. Né? Então, aí, quando na pergunta 12... Oi? Quer falar alguma coisa, Rita? Interessante, Oleni, você falou que é no bate-papo. Então, para a gente lembrar que quando a resposta dela, ele vê o presente, o passado e um pouco do futuro, né, conforme a sua perfeição. Olha a escala espírita entrando aí nessa resposta exatamente. Dela. Porque se lá na questão 101 nós ainda estamos naquele grau do espírito imperfeito, até atingirmos a perfeição, né, de chegarmos ao espírito perfeito, tem toda uma caminhada para que a gente possa entender, estar mais dessa proximidade de Deus. Essa proximidade com Deus, exatamente. Então tem toda uma escala aí de caminhada, né? Exatamente. E aí, vamos para a segunda pergunta, que eu estou preocupada com o tempo. A segunda pergunta, o entrevistador não diz perfeitamente, não sei se é o senhor Allan Kardec, mas vamos esquecer. O senhor Allan Kardec faz a seguinte pergunta para ela. Passa para a gente, Rita. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? E aí, olha a resposta desse espírito. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. E aí a gente vai falar sobre a percepção dos espíritos, não é verdade? Lá na questão 238, passa para a gente, Rita, por favor.
E aí o senhor Allan Kardec, na questão 238, ele fala o seguinte, ele pergunta: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Nenhuma palavra eles sabem de tudo? Em uma palavra eles sabem de tudo? E aí os espíritos respondem: quanto mais se aproxima da perfeição, a Rita nos falou aí da escala espírita, quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. E são superiores, sabem muito. Né? Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Olha a clareza dela nessa resposta. Né? Quer falar alguma coisa, Rosângela? Interessante é que a gente vê que ela deixa bem claro que ele consegue ver de relance o passado, né? Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, ele tinha que estar muito mais afinado com a lei de Deus, né? Para poder entender o que viria a partir do que ele fez. Muito interessante, né? E aí, na questão 248, o senhor Allan Kardec pergunta: como os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento para eles não tem limite? Aí é exatamente a resposta dela, né? Olha só, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembra de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos das coisas que se te apagaram na memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela própria criação. Então, quando ela fala aqui, né, que depois da morte a alma se abarca de relance de todas as suas passadas migrações, né, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Ela, na condição dela, ela ainda não tem essa visão do futuro. Né? Exatamente. Aí os espíritos falam, ela lembra, né, simplesmente que temos mais o véu material, que é o que obscurece a inteligência quando estamos encarnados. E aí os espíritos continuam, e se apaga a memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos. Importante. Não é? Quer falar alguma coisa, Ricardo? Sim. Eu lembrei que a gente, muitas vezes, tem essa ilusão de que os espíritos, ao desencarnar, eles tudo podem, né? Eles, como se tivesse uma mágica. Não, agora já não tem mais véu nenhum para eles. E não é isso que acontece, de fato. Essa questão do espírito não lembrar do seu início, basicamente, aquele início espiritual, lá quando ele era um espírito bem primitivo, é até semelhante a nós, quando a gente não se lembra das coisas que aconteceram na nossa infância. Né? É uma coisa semelhante. Aqui por uma restrição até do nosso cérebro, pela incapacidade do cérebro de reter. Mas lá também pela vibração, provavelmente, que o espírito tinha nas primeiras encarnações. Então, aquela vibração ficou como que obscurecida, né? Ficou como que perdida, esmaecida, diante da pujança de um espírito mais evoluído. E aí não faz sentido ele ficar lembrando de detalhes do espírito primitivo. Né? Então, Deus é muito sábio, muito misericordioso, né? Quando ele coloca as suas leis. Se a gente não lembra de detalhes, de coisas desse tempo, por quê? Ele fala aí, o espírito torna presente o que é passado. Então, determinadas dores desnecessárias, ela não fica naquele passado. É isso aí. É isso aí. Né? Isso aí que o Ricardo, essa atenção que o Ricardo falou é muito importante, porque o esquecimento do passado é muito importante para a gente, espíritos inferiores, né, gente? Ufa! Graças a Deus! Não é?
é muito importante para a gente, não é? Fala aí alguma coisa, Alcides. Alcides chegou, a gente não apresentou ele formalmente, fala aí, só a Leni que falou. Não estamos te ouvindo. Abre o teu som, Alcides. Deixa eu ver se o som dele está fechado. O som dele está aberto. Deve ser o fone, talvez tenha. Pode ser teu fone de ouvido. Vê se você está com ele conectado, Alcides, porque teu som está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Vamos lá? Então, vamos para a pergunta agora. Ih, meu Deus. Enquanto ele coloca o som dele para funcionar, vamos lá. Estamos na 3, né? Ainda estamos na mesma questão, na mesma pergunta, e ainda vamos falar um pouco mais da percepção dos espíritos. Na pergunta 243. Muda aí para a gente, Rita, por favor. Que é a questão, né, dos espíritos conhecem o futuro, né? Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entrevê. Vamos lá para a resposta dela. Olha o que ela fala. É preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Aí, ó. Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entrevê. Porém, nem sempre lhe é permitido revelá-lo quando o veem. Parece-lhe presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca, num piscar de olhos, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. É o que ela fala. Não é? Para isso é preciso que esteja inteiramente integrada a ele após suas existências. Olha a clareza dela quando ela faz a resposta, não é? A mesma resposta dos espíritos superiores. Não é isso? Isso aí. E a gente vê que tinha 13 anos, né? Mas olha a maturidade daquele espírito, né? Para ver a clareza dela. Ela dá a mesma resposta. Verdade. Ainda mais no finalzinho da resposta, é a mesma resposta dela. Né? E aí vamos para outra questão. Sabeis a época em que reencarnareis? Aí eles perguntam, né? Você vai reencarnar em que época novamente? Aí ela fala, em 10 ou 100 anos. E aí, lá no prelúdio da volta, no prelúdio do retorno, essa resposta ela deu uma brincadeirinha com eles, né? Como que diz, o que se importa, né? Em 10 e 100 anos. Aí ele, os espíritos sabem a época da reencarnação? Está lá na questão 330. Uma pergunta do senhor Allan Kardec. E aí, olha o que os espíritos respondem. Eles a pressentem, como um cego percebe o fogo do qual se aproxima. Eles sabem que deve retornar ao corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas nem podem precisar quando isso ocorrerá. Por isso que ela dá esse período longo. Ela sabe que vai voltar em algum momento, de 10 a 100 anos. Mas é um período bem longo, né? Um século quase. Né? Então, verdade. Ela fala isso, né? Ela, eu sei que eu vou voltar dentro desse período. Né? Quer dizer, então é quando o espírito ele pressente que vai voltar, porque ele tem necessidade de caminhar. Gente, eu acho assim, isso é de uma explicação tão grandiosa para a gente. A gente pressente essa necessidade de voltar. Por quê? Porque queremos evoluir. Precisamos... E a hora do teste mesmo é aqui, né, Leni? Exatamente. A hora do teste, a hora do... aprendi, agora eu sei, sabe? Então, vamos lá ver se sabe mesmo. Precisamos nos aproximar de Deus. Então, a gente sabe que se aproximando de Deus é só através da reencarnação. Sim. Só através das lutas diárias, as provas diárias. Então, vamos abençoar e agradecer pela nossa encarnação. Sim. Não é isso? Estou lembrando aqui, Leni, de uma passagem do André Luiz, que ele já estava trabalhando em nosso lar. Eu acho que foi exatamente no nosso lar, porque foi o Clarencio, por isso que eu acho que foi no nosso lar. E ele disse o seguinte, que ele estava conversando
no trabalho, e toda vez que o Clarence passava por ele, olhava para ele, como que ele diz assim, você não vai reencarnar, não? Ele ficava até sem graça, ele desviava, ele faz um comentário que ele desviava a atenção do Clarence, mas ele sentia perfeitamente a pergunta, e aí, André, não vai não? Já não está na hora de voltar? Então é isso, porque de repente, às vezes o Clarence nem pensava nisso, mas ele intimamente já começava com aquela... Não é, gente? Acho que por isso que ele quis escrever tantos livros depois, que ainda garantiu ficar lá mais um pouquinho. É, com aquela cobrança, né? É interessante você ver que no que você leu de uma das respostas do Kardec, ele se refere à encarnação como exílio, né? O espírito chama de exílio. Isso é muito comum. Baltazar chama de exílio toda hora. A gente fica com aquela dificuldade aqui, mas quando está lá, se puder... Vai postergando, porque aqui é que é a barra pesada mesmo, gente. Exatamente. Aqui é, que a gente... é a prova, né? É o momento do teste. A expiação, a dor, né? Se a gente aprendeu direitinho. E fora as coisas que a gente tem que resgatar, né? Tem que compreender. Sim. São muitas coisas, né? Tem olha, eu estava outro dia pensando como a reencarnação a programação ela é grandiosa. Prepara quem vai ser o teu pai de acordo com as nossas necessidades pessoais. Quem será o seu pai? Quem será a sua mãe? O ambiente, o país. A gente dá um trabalho danado fazer isso, gente. Sabe? A profissão. Exatamente, as pessoas que vão estar junto a você, que vão te fortalecer, os guias espirituais que te acompanharão naquela encarnação, encarnados e desencarnados, né? Eu vou encarnar com você. Eu me lembro da família de Lísias, né? Que lá do nosso lar, né? No momento que a mãe vai voltar, né? A tristeza de Lísias, né? Então a gente vê, gente, é tudo uma programação seríssima, seríssima. É um trabalho danado. Vamos parar para pensar os organizadores de cada um, porque não é de 2 ou de 3, é de cada um, bilhões, milhões e milhões de espíritos aí, sabe? Então, a gente tem que valorizar realmente a oportunidade de estarmos encarnados, né? Vamos valorizar a nossa encarnação. Ricardo quer falar. Fala aí, Ricardo. Fala, Ricardo. Brevemente, vocês já quase falaram mais ou menos o que eu ia falar. Eu me lembrei realmente das obras de André Luiz, que comentam muito essas questões de reencarnação, de planejamento e tudo mais. Mas eu me lembrei, talvez vocês que leram mais vezes do que eu, lembrem a obra que foi. Mas tem um mentor, se não me engano, é em eu não tenho certeza se é em Libertação. Uhum. Tem um mentor que ele está trabalhando... destrinchar lá de uma questão qualquer, e esse mentor, ele se vê com os parentes dele numa situação que ele fala assim, agora eu vou ter que reencarnar. Então, nem os mentores, muitas vezes um pouco mais avançados, é claro que depois disso, ele tem a percepção de que vai reencarnar. Então, eu achei gozado, porque a Clary, ela falou assim, de 10 ou 100 anos, como quem diz assim, apesar de eu ter uma condição de entender um pouco o que pode acontecer no futuro, eu não tenho a certeza de que amanhã não vai acontecer alguma coisa que me obrigue a reencarnar um pouco antes do que eu estou imaginando. Isso, né? É verdade. Então, naquele período ali, né? Isso. Dentro daquele período, ela tem a proposta dela. A gente faz um planejamento do que vai ser o nosso futuro, mas vem fatos novos que fazem assim, agora eu vou ter que fazer uma viagem. Chegou a hora, chegou a hora. Eu não estava planejando fazer essa viagem, mas surgiu uma oportunidade de um curso, de alguma coisa. É isso aí, é verdade, é verdade. Então, fora, assim, da nossa condição espiritual, mesmo às vezes os espíritos mais elevados, de saber exatamente o que vai acontecer no futuro. E o que são 100 anos para um espírito, gente? Pois é. Nada. Né? Nada. Vamos lá? Fala aí, continuar? Alcides. A próxima. Alcides, quer falar alguma coisa? Alcides está... Continua sem som. Continua sem som. Leni, deixa eu só trazer aqui as participações, que a Denise Reis está dizendo o seguinte, é isso mesmo. A prova é na carne.
Essa é a misericórdia e a grande prova de Deus conosco. É isso aí. E ela diz ainda, a prova de amor de Deus conosco. Cada um de nós. Tem uma pergunta aqui, Leni, que como a gente foi andando com o estudo, agora eu vou trazer a pergunta do Rosário, lá do Maranhão. A pergunta é de Adamastor Martins, de Corrente, Rosário, no Maranhão. E ele pergunta o seguinte: quais as grandes diferenças das reuniões mediúnicas dessa época desse artigo e com as de hoje? As grandes diferenças é que naquela época a doutrina espírita estava chegando. Estão me ouvindo? Oi, agora Sim, estamos. agora sim. A doutrina espírita estava chegando, então precisava ser comprovada a veracidade daquelas informações. Hoje em dia, a gente já sabe. Hoje em dia, as reuniões, quando os espíritos se comunicam, muitas vezes, ou são reuniões de tratamento espiritual, né, de atendimento espiritual, esclarecimento dos espíritos, ou são reuniões que eles, os espíritos superiores, vão nos orientar de acordo com o trabalho. Não é isso, Rosângela? Não é isso, pessoal? Né? E tem uma outra coisa, né? Naquele tempo, eles não tinham toda a expansão da doutrina que hoje nós temos, né? Tanto nas questões mediúnicas quanto nas questões doutrinárias mesmo, que os livros complementares, Kardec trouxe, e aí veio Denis, Delane, quantos outros trouxeram, André, né, Joana, olha quanta coisa a gente foi, Emmanuel, a gente foi recebendo, que foi nos ajudando a entender. Boa Nova, aquele do Emmanuel maravilhoso. Ai, meu Deus. Toda aquela série, né, aquelas 6 livros. Eu digo aquele que ele fala da estrutura do planeta, a Caminho da Luz. Caminho né? da Luz. Quanta coisa a gente tem complementar aí, né? Então, por quê? Porque o próprio espírito humano deu uma amadurecidinha no sentido de poder ir entendendo essas coisas, né? No início era menos, era muito efeito para que a gente pudesse chegar ao que chegou. Kardec começou as reuniões de estudo, que ele, no Livro dos Médiuns, lá atrás, no capítulo 29, 30, ele fala das reuniões sérias, das reuniões frívolas, já ensinando as reuniões instrutivas, que são importantíssimas. Mas ainda havia, como a Leni falou, muita coisa de manifestação, né? Que agora já tem uma outra característica. Já tomou outro rumo, né? A própria doutrina espírita é uma ciência, né? E como toda ciência, ela vai se sedimentando em informações e não precisa retornar aquelas marcas. Exatamente, Ricardo. Exatamente. Então, nós já temos toda uma literatura, todo um aprendizado que a gente vai acrescentando a cada dia mais. Então, a gente não precisa, às vezes, retornar como era no caso de Kardec, naquele tempo, ele precisava refazer as perguntas em várias situações. Exatamente, para comprovar, né? Para não deixar dúvida, né? Para não deixar nenhuma dúvida. E para ter uma confiabilidade, né, gente? Precisava confiar, né? Então, precisava repetir as perguntas, e Kardec fazia isso muito. Vamos dar continuidade, gente? Alcide quer falar alguma coisa com relação a isso? Na próxima ele vai falar. Na próxima ele vai falar. Alcide. Vamos lá. Vamos lá. A voz dele, gente, o nosso William. Saiu o vozeirão dele. Saiu o vozeirão. Ele tem um vozeirão. Será a Terra... Aí eles perguntam, né? Será na Terra ou no outro mundo? Aí ela fala, no outro mundo. Né? Então, aí nós vamos lá para o livro do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3. Os mundos, né? Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam desse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Olha os espíritos como vão nos esclarecendo, né? Quando atingem um determinado em um determinado mundo, grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem a um estado de espírito puro.
E aí, lá na Justiça da Reencarnação, né, na questão 176, é uma questão muito interessante, que fala da solidariedade entre os mundos. Os mundos, aí os espíritos perguntam, os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem fazê-lo neste, sem jamais tenham estado aqui? Sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. Então, nós vivemos, como eu acho que é uma fala do senhor Sanson, que a nossa pátria é o universo. Sim. Né? Então, a gente vê aqui com clareza que a solidariedade entre os mundos. O que eu não faço aqui, aí ela fala com tranquilidade, eu vou para outro mundo, né? Num outro mundo. Por quê? Porque os espíritos não estão ligados indefinidamente a um mundo. Ele pode reencarnar em outros mundos. Isso é a solidariedade entre os mundos. Não é belo isso, gente? Sim, não é grandioso? A única condição é que sejam mundos adequados ao seu estado evolutivo. Exatamente. Mas, isso, qualquer um deles, né? Porque os mundos de expiações e prova, como nós estamos aqui, né, na Terra, existem outros mundos de expiações e prova. Mas o interessante, né, uma vez eu vi num estudo que o palestrante falou o seguinte, ele falou que há duas condições para a gente reencarnar em determinado mundo. Primeira condição é que a nossa condição espiritual, né? Então, se eu sou um espírito imperfeito, eu tenho que encarnar no mundo adequado, porque eu não conseguiria encarnar em outro. E a segunda colocação são os amores da gente. Eu achei tão lindo isso. Os amores. Então, nós encarnamos junto com as pessoas que nos amam e para que a gente possa se fortalecer nessas provas da reencarnação. Então, essa solidariedade ela está agregada a dois motivos. A minha condição espiritual, né? e as minhas afinidades, né? Para que a gente possa encarnar junto com aqueles que nos amam. Né? Vamos passar para outra? Vamos lá, Alcides quer falar alguma coisa? Eu vou. Eu vejo também duas coisas aqui. Primeiro, uma mensagem para cada um de nós. Eu vejo como ela dizendo assim, companheiros, vocês que estão aí do outro lado, prestem bem atenção. Tanto eu posso encarnar com 10 ou 100 anos, como eu posso reencarnar em outro mundo. Então, o que é que depende de tudo isso? Depende de você que está me ouvindo trabalhar esse espírito, que é você, para conquistar degraus evolutivos da tua vida. Então, quando ela coloca todo esse parâmetro, ela está dizendo assim, 10 a 100 anos não é nada para a gente. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso trabalhar o espírito nesta encarnação, porque o passado é presente e o presente será futuro. Exatamente. É o que ela fala logo lá no início. Eu vejo que ela está alertando a cada um de nós. É verdade. Verdade. Leni, fala, Rita. Deixa eu trazer uma contribuição aqui. Você trouxe o capítulo 3, no item 5. E lá no item 2, Kardec fala para a gente que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E oferece aos espíritos encarnados locais apropriados aos seus adiantamentos. Então, isso que o Alcides trouxe agora, né, a gente fecha o raciocínio com o Evangelho. Porque conforme a nossa condição espiritual, nós teremos uma morada própria. Teremos como você bem lembrou, um planeta correto para a gente estar reencarnando. Para a gente estar reencarnando. E ela pode, como ela disse ali, talvez encarne em outro mundo, aí ela já está também apresentando uma certa autoridade, melhora moral dela para estar reencarnando no mundo superior, né, ao que ela está hoje. Esse foi o meu entendimento. Ô, Rita, mas ela nem diz ela pode reencarnar, não. Ela diz que vai reencarnar num outro mundo. Ela diz que vai. Ela afirma. Ela fala. Isso mesmo, ela afirma.
Aí vem uma pergunta ótima para esse debate. Agora vem uma pergunta, vamos lá. Ótima para esse debate. Vamos lá, peraí, deixa eu botar lá a pergunta. Peraí, rapidinho. Próxima pergunta dela. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis? Terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Tá aí por que ela desencarna aos 13 e dá essas respostas, né? Porque Exatamente. ela veio de outro mundo e vai voltar para lá. E ainda lá há muitas moradas no capítulo 3 do Evangelho. Vamos lá, gente? Há muitas moradas no capítulo 3. Aí lá no item 4, mundos felizes, onde o bem supera o mal. Então ela vai para o mundo onde o bem supera o mal. Muito bom. Né? Eu lembrei, pessoal, dar um pitaco aqui nessa história também, que existem muitos motivos para um espírito vir a um planeta como a Terra e passar até um breve tempo. O caso dela, ela tinha consciência que aquela reencarnação de 13 anos era uma última encarnação, pelo menos por um tempo aqui na Terra, porque é como se fosse uma escola, né? Opa, passei na prova, agora eu vou para uma outra escola de nível secundário que não tem aqui, né? Nós não chegamos no ponto que estamos. Mas existem aqueles espíritos que vêm para a Terra e às vezes passam também provas, dificuldades por pouco tempo, mas eles precisam retornar à Terra, porque tem um vínculo ainda no passado de expiações, tem um vínculo com os pais, né? Eu me lembrei de um caso também citado numa das obras de André Luiz, em que o menino se afoga. Vocês devem saber desse caso. Uhum. O menino se afoga e no plano espiritual ele tem problemas na garganta, seríssimos, tudo mais. E aí ele se afoga, muito jovem, né? A mãe se distrai na praia e ele acaba falecendo. Só que ele tem que retornar à Terra e aí ele já retornaria com esse problema um pouco amenizado, porque ele já teria trabalhado um pouco essa questão provacional dele, porque ele tinha sido um suicida numa encarnação anterior e justamente afetado através de um envenenamento à sua garganta. Então, há casos e casos, né? O caso dela é uma prova breve, é um estágio breve, porque ela está sendo colocada como, vamos dizer assim, um espírito que está acessando um outro estágio de escola. Mas tem aqueles que vêm para o nosso planeta Terra e que reencarnam, às vezes, por um problema desse tipo, né? De doenças, alguma coisa que precisa reequilibrar para retornar um pouco melhor mais à frente. Leni, tem uma pergunta aqui, deixa eu trazer a pergunta aqui do público, a participação da... Cadê? A Glória está falando, a Olga falou, lembrei da viúva Forlan, no livro Céu e Inferno, foi para o mundo feliz. Agora a pergunta, peraí, que eu perdi a pergunta. A Irani também. A pergunta é da Marlene Teles. A Marlene quer saber o seguinte: ela sabia o mundo que reencarnaria devido ao seu grau evolutivo? Olha, aí, sim, de repente até sabia, mas eu não sei. Sabia, não. Com certeza. Mas eu acho que pela resposta dela, que ela sabia. parece ser uma daquelas exiladas. É verdade. Cumpriu a missão mas com certeza ela sabia, exatamente por causa da condição dela. A pergunta está correta, sim. Está correta. E a Irani está lembrando aqui, o legal da que o doutrina livro... espírita, eu vou falar uma coisa que meu amigo Alcides vai adorar, mas que eu falo algumas vezes, e Rita já deve ter me ouvido falar. A doutrina espírita, ela chega a ser matemática. A gente consegue, com a razão, ter as respostas. Né? É verdade, verdade. E eu ia dizer o seguinte, presta bem atenção à lógica das perguntas e respostas. Lógica matemática. Lógica matemática. Quando ela diz aqui, ó, o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Então, para ela dizer que ela vai para ela ia encarnar em outro mundo, é a lógica. Olha a lógica da a lógica matemática. É isso aí. Perguntas, né? Verdade, Alcides. Verdade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Alcides, ele ama o Livro dos Espíritos. Ele fica apaixonado por causa das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Mas é isso aí.
São Então, ele está perguntas acostumado a altamente dissecar a inteligentes. pergunta, né, Alcides? Dissecá-las. E a Irani fala que o livro é Entre o Céu É o e a Entre o Céu e a Terra. O caso Júlio. Caso Júlio. Ela lembrou aqui. Vamos lá para a próxima questão, Obrigada, gente. Irani. O tempo voa, É Tempo verdade. voa. né? Tá bom o estudo, né? Eu gosto de estudo assim. Vamos lá. Isso. Visto que estás aqui entre nós, ocupais um lugar determinado? Bom, está aí naquele meio. Aí pergunta qual é? Estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito propriamente dito estende-se muito mais longe. Vejo muita coisa e me transporto para bem longe daqui com rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita do meu irmão e guia-lhe o braço. E aí, então, né, vamos para a questão do Livro dos Espíritos, lá na questão 22. Geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos e o que é impenetrável. Estas definições são exatas do ponto de vista, né? Do ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não o seria. E aí a gente vai falar lá do perispírito, né? Porque essa condição dela, né, é perispiritual, não é? Ela se expande, ela consegue expandir o seu perispírito através do seu pensamento. E aí o perispírito, lá na questão 95, fala para a gente, é o envoltório semimaterial, o envoltório semimaterial do espírito dispõe de forma indeterminada ou pode ser perceptível? Sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode se tornar forma invisível, até mesmo palpável. Então, essa plasticidade do perispírito, né, que ela fala claramente para a gente, que através do pensamento, olha o pensamento aí, gente, né, que ela consegue, pelo pensamento, se transportar para mais longe e fazer isso com o seu perispírito. Gente, isso é assim, matematicamente, né? Não é? Matematicamente. Estou gostando de ver. Muito interessante, não é? Essa lógica, gente, que a doutrina espírita traz para a gente, e aí a gente vai vendo o poder do nosso pensamento, sabe? A gente tem que começar a... Eu gosto do senhor Leon Denis, quando ele fala para a gente, lá no problema, né? O problema do ser, né? Na disciplina do pensamento e reforma do caráter, como o pensamento é importante, até na manifestação do próprio espírito, da expansão do perispírito, não é? Que alguém e aqui falou a gente vê, pelo que ela está colocando, isso é também muito importante a gente entender, quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito, não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito, porque o espírito não tem condição da gente ter noção do que seja, nós somos espíritos. Então, se eu aparecer para vocês quando eu desencarnar ou quando eu estiver dormindo, certamente vocês estão vendo o meu corpo espiritual, o meu perispírito, porque não tem como ter ideia do que seja o espírito, né? E ela diz aqui, estou em aparência etérea, quer dizer, ela está com uma aparência, né? Muito interessante isso. Está descrevendo aqui o que acontece com o médium, né? Quando ele está psicografando. Está aí a descrição. Exatamente. Ela está dando uma aula de mediunidade, né? Sim, exato. Vamos lá? E aí, no 7, vamos para o 7? A gente tem 36 minutos, tá? Então tá, então vamos andar um pouquinho mais rápido? Vamos para o 7. 7. O corpo etéreo que está revestida vos permite experimentar sensações físicas como o calor, o frio, por exemplo? Quando me lembro, olha só, o pensamento aí, gente. Quando me lembro do meu corpo, sinto uma espécie de impressão,
como quando se tira o manto e fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. E aí, na questão ainda da percepção dos espíritos, na questão 237, fala assim para a gente: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda a percepção que possuía quando viva? E os espíritos respondem: sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, ela só lembrava das sensações físicas quando ela pensava no corpo. Fora isso, ela não sentia mais. Muito bom, né? Sim. Matematicamente, muito bom. Eu gostei dessa questão matemática porque eu sou muito lógica no raciocínio. Então, a doutrina espírita me prende pela lógica, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Então, a questão 8, né? Acabar de dizer que pode transportar com rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende do seu invólucro? Aí ela responde sim. Né? E na questão ainda, na percepção dos espíritos, na questão 247, os espíritos necessitam transportar-se para ver em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? E os espíritos respondem: como o espírito se transporta com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê ao mesmo tempo em toda parte. O pensamento pode radiar e dirigir o mesmo tempo para vários pontos diferentes. Esta faculdade, porém, depende de quê? Da sua pureza. Quando menos depurado, tanto mais limitada é a visão. Apenas os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Olha o que ela fala para a gente. Ela é um espírito superior. A gente vai conhecendo ela, né, à medida que ela vai dando as respostas. Isso, e exato. De acordo com as respostas do livro dos espíritos. Não é isso? Exato. Né? Acho interessante a gente fazer uma imagem com a ideia do Sol. Né? Se o raio de Sol... Não é? Olha só a imagem que eu quero colocar mais profundamente. Se os raios de Sol pudessem se comunicar novamente com o próprio Sol, ele teria o contato com tudo que ele irradia. Né? E assim o espírito, na verdade, o raio de Sol parte do Sol e não retorna para ele. Né? Mas no caso do espírito, ele irradia, mas ele tem contato com o que ele está irradiando. Então, porque não é como o Sol que só está soltando, né? Ele está ligado ao espírito. A irradiação do pensamento está ligada ao espírito. Então, isso é uma forma da gente entender assim, por uma analogia, né? Uma analogia, como que o espírito consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Verdade, está ótimo. Vamos lá. Olha, a Olguinha está trazendo aqui rapidinho. A Olga está lembrando aqui no livro A Verdade Escreve, de Lari Silva. Escreve. A Vida Escreve, de Lari Silva, tem um caso chamado Calvário Maternal. Uma senhora com o rosto deformado e, quando desencarna, aparece bela. E a Cláudia Assis está lembrando que pensar é criar. Sim. Claudinha Assis. Beijo, Claudinha. Beijo, Cláudia. Espero que você esteja bem. Estava dodóizinha. Estava dodói. Vamos lá? Agora nós vamos para a questão 9. Né? Quando o pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação da vossa alma? A aparência se desvanece. O pensamento segue sozinho. Achei interessante essa resposta dela, porque é bem esclarecedora, né? Então, aí a gente vai falar no livro dos espíritos de forma e ambiguidade dos espíritos. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço, sim, porém, rápido como o pensamento. Aí a questão no 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também a está.
visto que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. E na questão 90, os espíritos o Kardec pergunta: o espírito que se transporta para um lugar, para outro, desculpe, o espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessam, ou é subitamente transportado a algum lugar onde quer ir? Aí os espíritos respondem: as duas coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas também esta distância pode apagar-se completamente. Isto depende da sua vontade e ainda da sua natureza mais ou menos depurada. Olha só que coisa boa, né? Então, o pensamento segue sozinho. Gente, é muito interessante essa questão dela, porque a gente vai trazer para a gente aqui, né? O pensamento, você pode estar aqui, mas seu pensamento pode não estar, não é? Né? A gente pode estar aqui e o pensamento pode seguir sozinho. Fala, Rô, tá sem som, amor. Você está falando do corpo, né, Leni? O corpo pode estar aqui, mas a gente está onde está o coração, como disse Jesus, né? Onde está o nosso pensamento. Exatamente por causa da questão do exemplo, novamente, do Sol, da irradiação da luz, né? Não tendo a fonte, não vai ter o pensamento. Só que, no nosso caso, essa fonte ela é uma fonte inteligente, viva, ela vai estar exatamente onde... Através do próprio pensamento, ela vai estar onde o pensamento estiver, como o Sol. Muito bom. Alguém fala aqui, né? Podemos nos conhecer observando os nossos pensamentos. Com certeza. Então, agora nós vamos para 3 perguntas. Leni, merece um esclarecimento aqui num detalhe. Quando ela fala... Gosto do auxílio com os detalhes. Porque presta bem atenção. Ela veio... Na questão 6, ela fala que estou com aparência etérea. Presta bem atenção. Quando ela responde na 9, ela diz essa aparência se desvanece. E o pensamento segue. Porque a gente precisa entender o seguinte: alma é espírito encarnado. Espírito é o pensamento livre. Exato, isso aí. Então, na verdade, o pensamento é o atributo do espírito, né? O pensamento não é o espírito livre, é um atributo. É isso que a gente tem que entender mesmo. Por ser uma virtude do espírito, é por isso que ela diz, ele segue. Porque ela segue com o espírito. A alma é espírito encarnado. Então, essa aparência que ela diz etérea, ela desvanece. Já não existe essa aparência, porque o pensamento seguiu. Essa aparência é o entendimento, né? Para a gente até discutir, realmente, esse detalhe, né? Vamos lá? 9. 9 não, agora é 10, 11 e 12. As 3 juntas. Vamos lá. Olha só, 10. Pois, uma faculdade que se destaca onde fica o restante. A forma não é o ser. Olha, ela fala bem clarinho. O entendimento do que seja o espírito para ela já deve ser melhor, né, Leni? Exatamente. E para nós, a gente associa muito o espírito a uma forma, e na verdade, a forma não é o ser. Aí, na 11, aí ele faz uma pergunta ainda mais reforçando isso, né? Mas como age o pensamento? Não agiria sempre por intermédio da matéria? Ela fala não. Ela é bem objetiva, né, gente? Ela é bem objetiva. Que é próprio dos espíritos superiores, né? Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis, então, por intermédio da matéria? Ele quer... Olha, ele volta com a mesma pergunta, gente, anterior a ela. Aí ela pega... a sombra se dissipa, produz-se onde o pensamento a guia. Olha, é o que o Alcides falou. Se desvanece. Ela mesmo fala, né? Se desvanece, porque ela está onde o pensamento dela está. E vai estar lá onde o pensamento estiver. Exatamente. E aí a resposta aqui no laboratório invisível. Gente, vamos lá para o livro dos médiuns? Quem quer ler essa questão, que é bem grande?
Alcides, lê para a gente ouvir tua voz aí. Vamos lá. Você consegue ler na tela? Isto. Laboratório do Mundo Invisível. Então, veio-nos uma ideia. É que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível. Que a matéria condensada que forma os objetos podia ter uma parte quintessenciada, que escapa aos nossos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. Há um, principalmente, que parecia ter que frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou de aparências. Vimos muito bem que o hiperespírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas esta tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é mais ainda é ver produzir-se matéria sólida persistente, como provam numerosos fatos autênticos e, notadamente, o da escrita direta, de que falaremos detalhadamente num capítulo especial. Entretanto, como este fenômeno liga-se intimamente com o assunto de que tratamos neste momento e que constitui uma das... Sobe aí, Rita. Não dá para subir, não? Ah, peraí. Não, aí não. Aí eu vou ler. Não, Uma das aplicações mais positiva anteciparemos pela ordem o lugar que deveria ele vir. Então, a gente vai vendo aí nesse momento, gente, né? Alcides, quer falar? E eu não estou com o texto aqui para poder falar, ó. Eu gosto de falar com o texto na mão. Rita, bota o texto de novo aí. Um pitaquinho. Olha só, é algo muito bacana quando ela diz aqui, ó, esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. Há um, principalmente, que parecia ter que frustrar todo. Até então não se tratara de senão de imagens ou de aparências. Exatamente. Então ela está mostrando o seguinte: não se trata dessas formas, conforme ela respondeu aqui na questão. A forma não é o ser. Não é o ser, exatamente. É esse laboratório que vem mostrar isso aqui. Exatamente. Que a forma não é o ser. E não é essa aparência a coisa mais importante. E eu acho interessante quando o senhor Allan Kardec fala aqui, ó, já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que mais ainda é ver produzir-se matéria sólida, persistente, como provam numerosos fatos autênticos e a escrita direta. Isso aí já, né? Mas eu queria falar antes aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, cadê? Esta teoria não era destituída como o nosso querido Alcides falou aqui, ó. Aí, ó, ele fala aqui, seus corpos correspondentes etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma o objeto podia ter uma parte quintessenciada, que escapa aos nossos sentidos. A gente precisa estudar muito, eu falo isso direto, gente. A doutrina espírita ela tem menos de 200 anos. Muitos de nós estão na doutrina pela primeira vez. Muitos de nós. E aí a gente não sabe nada, só falo isso. Mas me corrija se eu estiver errado, Leni, pessoal. Quando Kardec está conversando com ela sobre a aparência etérea dela, ela não estava aparecendo para ninguém no mundo material. Então, era o perispírito dela com a natureza, vamos dizer assim, perispiritual do plano espiritual. Então, quando ela saía com o pensamento dela para uma outra direção, aquela forma se desvanecia. Quando você traz essa questão que Kardec coloca como exemplo, a escrita direta, na verdade, já tem a intervenção dos elementos materiais do médium, que ele pode gravar no mundo material.
aí é uma outra história, uma outra coisa, né? E ela precisava do perispírito ali exatamente porque ela tinha um médium. Ela tinha que interagir com a matéria. E o único jeito do espírito interagir com a matéria é através do perispírito. Exatamente. Quando você tem o elemento material do médium, você consegue deixar um traço permanente. Um traço, exatamente. Né? Quando você não tem essa questão, ou pelo que o espírito não quer fazer uso desse material mediúnico, né? desse elemento intermediário, né? Do espírito encarnado, né? Está ali com o espírito encarnado. Então, aquilo não vai para o plano material, aquilo não fica no plano material, fica só no plano espiritual mesmo. E se desvanece, porque onde tiver o pensamento do espírito, o perispírito está junto. Vai estar junto, Está junto, né? São duas coisas distintas nesse sentido. Uma é usar o perispírito para atuar no médium encarnado, matéria do médium, e outra é usar o perispírito para manipular o fluido cósmico universal e escrever de forma direta. Isso aí. A Rita Cordeiro traz uma contribuição aqui, que ela diz o seguinte... Ritinha! A forma é do perispírito e depende da vontade do espírito para apresentá-la ou não. Exato. Que realmente é isso, né? Isso aí que a gente estava falando. Exatamente. Mas eu não podia deixar de trazer a contribuição da Ritinha. Sim. Nossa Xará Cordeiro. Vamos lá? Vamos lá. Gente, quem vai ler aí? Ai, tô cansada. Alguém quer ler? Alcides? Eu leio, não tem problema, não. Visto que só tinha 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Aí ela responde: minha alma é tão antiga. É um espírito. E aí a gente continua aí, Alcides. Antes de ler, o cuidado de Kardec em perguntar tudo que ele podia, né? Fazer, porque aí não deixa margem para nada, porque alguém podia falar, mas não é possível, isso aí é mentira, porque uma criança de 13 anos ia saber isso tudo? Aí vem a pergunta, como é que você sabe isso tudo? E com um detalhe, você veja que a Revista Espírita, ela veio justamente porque estava pipocando o Livro dos Espíritos. É isso aí. Então, veja só como é que Kardec é muito perspicaz com isso aqui. Porque ele mostra justamente casando com o que o Livro dos Espíritos já trouxe. E que estava todo mundo... isso aí, como é que pode? Aí vem uma criança de 13 anos dizendo, não, minha alma é antiga, meu filho. Minha alma é muito antiga. E aí lê a questão seguinte, lá no Livro dos Espíritos. Após a morte. A questão 197. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto o do adulto? Algumas vezes, muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Então, olha só, é um casamento perfeito com essa Revista Espírita. Não é? Verdade. Aí, vai lá. Alcides. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Aí ela responde: estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. Olha só. Aí, você vê, é uma coisa que é o Livro dos Espíritos ao vivo e a cores. E a cores, exatamente. Aí a questão... É a prática de tudo isso. Aí a questão 200 e a 201 vai explicar essa questão para a gente. Vamos lá ler ela? Quem quer ler? Lê outra aí. Posso ler. Vai. Sexo nos espíritos. Questão 200. Os espíritos têm sexos? Não como o entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Questão 201. Isso.
O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e reciprocamente? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E ela vem comprovar isso para a gente. É como o Alcide estava falando, com clareza, né? Olha, veio o quê? A Revista Espírita vem justamente para, vamos dizer assim, explicar melhor o Livro dos Espíritos, né? Não é isso? Que estava sendo, né? Então, vamos dar continuidade aí na duas perguntas juntas. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A resposta: a vós poderia. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. É perfeito. Mas por quê? Dependia de quê? Isso aí. Vamos lá. De alguém ser médium ali, né? Senão... Perfeito. E aí os livros dos espíritos, os livros dos médios respondem. Vamos lá. Questão 100 do livro dos médios. Manifestações visuais. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Pela explicação deste fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente, apresentamos as respostas dadas pelos espíritos sobre este assunto. Todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente? Todos o podem, mas para isto nem sempre têm a permissão ou a vontade. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Ele se deve às propriedades do perispírito, que pode experimentar diversas modificações à vontade do espírito. Do espírito, né? E aí continua. Continua, Rita, a próxima, por favor. Quer ler? Não, vai ler. Pode ler. Manifestações visuais. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito torna-se visível? Condensação não é a palavra. Isto é, antes, uma comparação que pode auxiliar-vos a compreender o fenômeno, pois não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para vós, e que o torna perceptível. Os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis e inacessíveis ao toque? Impalpáveis como num sonho, o seu estado normal. Todavia, eles podem produzir impressão ao tato, deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova que, entre eles e vós, existe matéria. Isso aí são as aparições, né? Isso. Materializações. Materializações, né? Isso. Vamos lá, 26. 26. A que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Esta faculdade depende da organização física. Ela se deve à faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente de combinar-se com o do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se. É preciso também que ele encontre na pessoa a quem deseje fazer-se visível a aptidão necessária. Esta faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor aguardar do que provocar, pelo risco de sobreexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Então, quando ele fala, né, ele está falando aí da mediunidade de vidência, não é isso, gente? Sim. Né? Isso. A mediunidade da vidência. Então, precisa uma aptidão naquele que vai ver. E eu acho interessante quando ela fala aqui, ó,
Assim não basta o espírito querer mostrar-se. É preciso também que ele encontre na pessoa a quem deseje fazer-se visível a aptidão necessária. Né? Isso a lógica, gente. Isso aí é muito interessante. Porque, eu quero ver espírito. Como assim você não tem aptidão? Eu quero psicografar. Eu quero psicografar. Eu quero psicografar. O espírito precisa estar de acordo. Ele vai... Gente, e aí é interessante que ela vai falar para a gente depois a respeito de um médium, né? E aí a gente vai pular agora a gente vai para a última questão. Vamos lá? Fala aí qual é a última, para me pular a 17. Aqui. Hã? 17. Então é essa mesmo. Vamos lá, então. Está aberto. Está na tela. Agora, antes, seu Leni. Leni, dá tempo ainda, não dá? Dá. Antes, tem outro detalhe aqui importante. Veja a pergunta que eu acredito que tenha sido feita por Kardec, ou ele pegou de alguém. A nós poderia ser concedido, na questão 15, a nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente. Veja que a pergunta ela é muito contundente. Porque como é que ela estava você está atualmente? Em criança ou você está... Exatamente ela estava com a aparência etérea. Olha só, a questão 6, ela diz que está com aparência etérea. Quando ele faz essa pergunta aqui, aí ela diz, a voz poderia. Aí ele cutuca de novo. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas. Aí ela diz, de vós. Porque eu preciso ter aquilo que o livro dos médios acabou. Aquela aptidão, exatamente. Acabou. Tem que ter a aptidão que está lá escrito no livro dos médios. Se não tiver aptidão, preciso, ele não vai ver, mesmo querendo. Perfeito. Mesmo querendo. Né? Estava com saudade do perfeito. O perfeito é demais, né? A doutrina é perfeita. Essa doutrina é maravilhosa. Quem quiser estudar... Então, vamos para 17 agora, né? As condições... que condições deveríamos satisfazer a isso? Aí, olha o Kardec aí, o Alcides. Que condições? Aí. Recolher-vos, né? Algum tempo, com fé e fervor. Olha a preparação do médium. Para conseguir vê-la. Serdes menos numerosos. Olha só. Isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero do Home. E aí a gente, na outra, vai estudar Home. Tá? Vai estudar o senhor Home. Vai estudar o senhor Home. E aí a gente vai ver como é o senhor Home, que isso aí é a cena dos próximos capítulos. Isso. Então, mas olha só, Leni, que coisa interessante, ela diz que todos os que estavam ali tinham que ter fé, fervor, e ficar em silêncio, isolados um pouco, né? E ter o médium. Senão, ter um médium. E aí a gente trouxe também do livro dos médios lá, os médios especiais. Lê para a gente, Rô. Deixa eu falar pouquinho, Leni, rapidinho. Fala, nesse caso, ele está se referindo especificamente à materialização. Porque isso aí. E a gente sabe que para acontecer a materialização tem toda uma preparação mesmo. Tem que ter uma preparação e um médio especial. Para isso. Até para evidência também, né? Precisa de concentração, precisa de... Até para fazer a psicofonia, que a gente assistiu tantos anos, né? Sempre esse pré-requisito aí da fé, do fervor, do silêncio, da concentração. Né? A gente, na nossa casa, na reunião pública, tem lá a mesa, né? Que está a pessoa que está responsável pela palestra, aquele que vai dirigir, aquele que vai fazer o acompanhamento do passe, todos sentados à mesa, e fica um grupo de médiuns em volta, como que criando uma barreira ou dando um suporte vibracional para o trabalho, né? Então, esses são requisitos que onde nós estivermos, que estiver acontecendo, seja qual for, inclusive estudo, tem que haver pode haver alegria,
pode, sem dúvida nenhuma, mas se for entrar um trabalho mediúnico mais específico, tem que ter. Isso é um dever de todos nós, de dar suporte E a gente ao aprende, né, na nossa casa, né, esse respeito pelo momento ao trabalho do de médium, outras né? casas, ao trabalho Exato. mediúnico de outras casas. Né? Porque a gente, pelo estudo, gente, é necessário estudar. Pelo estudo, você vai começando a criar, né, compreensão e os mecanismos naturais, não é? Que a gente vai começando a entender, né, tanta coisa. E aí ela fala... Leni, Oi. E ela deixa uma outra mensagem maravilhosa no meio dessa resposta. Ela diz assim, olha, serdes menos numerosos. Não queiram aparecer, não. Porque a gente, às vezes, quer fazer uma coisa... eu sou médium e quero fazer algo para a multidão. Não é esse o sentido. Então, por isso que ela diz, serdes menos numerosos, para que vocês possam fazer um trabalho mais dignificante. Mais homogêneo, né? Também a gente pode entender, Alcides, complementando um pouquinho mais, é que quanto mais numeroso, mais difícil porque vai vários pensamentos, esse isolamento, a fé e o fervor, né? Vai dar muito mais trabalho para os espíritos, porque os pensamentos são vários pensamentos ali, ó. Dá tempo eu comentar um negócio? Uma vez eu estava... A última questão, queria só passar a última questão. Podia? Não é a última essa? Não, mas aí eu ler então vai, o livro dos médiuns. Quem vai ler? Lê, Alcides. Você não ia ler? Não. Lê, Alcides. 186. Do livro dos médiuns. Enganar-se-ia, portanto, se apenas porque se dispõe de um médium, mesmo que tivesse a maior facilidade para escrever, se pensasse obter, através dele, boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, incontestavelmente, certificar-se da origem de onde elas... A letra está muito pequena, não dá para aumentar, não? Aumenta de onde elas emanam. Isto é, agora melhorou, a idade já está grande. Isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se oferece ao espírito. É preciso, portanto, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito. Pois aí estão os dois elementos essenciais para obter um resultado satisfatório. Há um terceiro, que desempenha um papel igualmente importante, é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. E isto se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que ela emane de um espírito bom. Para que este bom espírito possa transmiti-la, é-lhe necessário um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê no pensamento julga-se a questão que lhe propõe merece uma resposta séria. E se a pessoa que lhe a dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, ele não perde seu tempo em semear bons grãos sob pedras. E é, então, que os espíritos levianos e zombeteiros a isso se entregam, porque, preocupando-se pouco com a verdade, não a encaram de tão perto e são. Não estou lendo. Geralmente bastante pouco escrupulosos sobre o objetivo e os meios. Então, aqui a gente vê, né, o que ela fala desde o início lá. Por quê? Olha só, quando fala aqui, a respeito, né, das condições para o médium. Bom pensamento, intenção. E aí ela fala, menos numeroso. Por que menos numeroso? Porque todos terão bom pensamento, boas intenções, para que ela possa se manifestar? Pode tirar, Rita. Então, essas condições, gente, são extremamente importantes
para os médios, não é? A gente Eu me vê... lembrei, Leni, eu me lembrei que numa sala de aula, se tiver um aluno perturbado, ele perturba todo o conjunto. Exatamente. Né? Gente, isso numa sala de aula simples, estudando da doutrina. Se tem um que tem uma condiçãozinha, a gente já vê que está com má intenção. Não é isso, gente? Não é, Alcides? Não é, Rô? Perfeito. 3 palavras mágicas aí. Posso, quero e devo. Exatamente. São as palavras que a gente tem que conjugá-las. É. E quando eu ia dizer, aquela menina, aquela médium que faz pintura mediúnica, a Gertrudes, uma vez eu estava assistindo e eu perguntei por que ela botava aquele som tão alto. E ela disse que era para protegê-la do pensamento da plateia. Olha só. Característica dela de médium. Sabe que eu me lembrei, gente? Daquele momento em que Jesus está na barca, que ele chama Pedro para vir sobre as águas. No momento que Pedro duvida, ele afunda. No momento da dúvida, então... Importância do pensamento, né? Exatamente. Gente, está muito bom, foi ótimo, mas a gente tem que parar. Nosso tempo terminou. Né? Tavares vai subir. Leni, muito obrigada a todos. Ô, Tavares, quer falar um pouquinho, amigo? Boa noite. Primeiro, agradecer a vocês. Eu queria saber o que é que vocês vão fazer no sábado próximo. Tem uma música assim, o que é que você vai fazer domingo à tarde? Estou perguntando o que é que vocês vão fazer no sábado à noite, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Qual vai ser a boa novidade? Está aí na tela. É isso aí. Semana que vem nós vamos estudar junto com a Sueli. Ela não é a Rita de Cássia, não, tá, gente? Só para... É a Leni. Que não foi tocada ainda. Mas não tem problema, agora. Não. Então, as duas aí na tela. Foto errada, Leni. Sou eu. A semana que vem sou eu, Rosângela e Sueli, não é isso? Nós vamos estudar sobre o Senhor Home. Sueli vai trazer para a gente o estudo. Beleza. Obrigada, amigo. Quer falar alguma coisa? Fazer algum convite, Tavares? Queria muito, porque quinta-feira próxima nós vamos fazer uma entrevista com a Magali Bissoff, de São Paulo. Ela é jornalista e divulgadora do filme Predestinado, Arigó e o Espírito, do Fritz, né? Estreia agora dia 1º de setembro, traz o Dalton Mello como o Zé Arigó, a Juliana Paz como a esposa, e aí tem o Marco Caruso, Alexandre Borges, o Cássio Cabo Mendes, o Marco Rica. A direção é do Gustavo Fernandes e o produtor é o Roberto Dávila, e o distribuidor é a Paramount. Então, quinta-feira próxima, estará aqui na rádio fazendo a divulgação do filme O Predestinado, certo? Sobre Zé Arigó. Muito obrigado, sucesso, Luiz e paz. Obrigada a você, amigo. Nós vamos, então, encerrando assim o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, que nos ajudou com as suas ideias, enriquece demais o nosso estudo. Agradecendo a vocês aí que estiveram ajudando na técnica, nos bastidores, e ao Tavares, a Web Rádio, que nos permitem, né, fazer esse estudo tão importante para nós, que está sendo tão útil para todos nós, né, conhecer a Revista Espírita. Então, terminando, nós convidamos, então, já vimos aí o convite para a semana que vem. Nós vamos estudar sobre o que a nossa irmã de hoje, a senhorita, esse nome que a gente está com dificuldade de falar, senhorita Clary, falou, que precisava de médico como o Home. Nós vamos ver quem é o seu Home semana que vem, tá bom? Muito obrigada a todos. Uma semana de muita paz. E nós, porque já estamos no avançado da hora, já estamos passando da nossa hora, eu vou pedir para todo mundo ir, Cris, Alcides, Ricardo e Leni se despedirem rapidamente, para cair a última ser a Rita, que vai fazer a prece final, para encerrar o nosso trabalho. Muito obrigada a todos, muita paz, tá? Muita paz, boa noite a todos. Que o amor único de Deus a todos proteja. Muita paz, uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Gente, é muito bom encerrar o dia estudando doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Esse é o sentimento que temos para a noite de hoje.
Obrigada, senhor Allan Kardec, como diz a nossa querida Leni. Obrigada, Kardec, por essa oportunidade, por todo o fruto do seu trabalho, do seu estudo, que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada, para com todo esse estudo, todo esse material, percebermos a importância do estudo e a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe de trabalho, espiritual e carnal. Abençoa, Senhor, a toda a equipe da Web Estação da Luz, que tem nos dado a oportunidade da divulgação da doutrina dos espíritos através desses estudos. Abençoa as nossas casas espíritas, Senhor, o Centro Espírita Leon Denis, o Centro Espírita Antônio de Aquino e todas as demais casas espíritas aqui representadas. E assim, Senhor, nos despedimos, que seja em seu nome, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de Antônio de Aquino, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a sua paz, com a sua luz, com o seu amor. Graças a Deus.